Como encaixar flashbacks passado dos personagens sem que fique algo maçante ou fora de hora? Flashback, ele tem que ter um porquê de existir, assim como tudo na história, né? Você não vai colocar aquele flashback ou aquele passado só porque você quer que o personagem se lembre. Aquela lembrança tem que ser importante pra alguma coisa. Seja pra mostrar como aquele personagem era, seja pra apresentar uma característica daquele personagem, seja pra desvendar um mistério ou apresentar alguma coisa que vai ser desenrolada dentro da história. Tem um episódio do Desbloqueia que eu falo sobre o filme da Raya, da Disney, e que lá eles usam flashbacks e time skip no mesmo filme. E aí eu coloquei lá como um exemplo do que é legal pra fazer, né? Você sempre tem uma deixa, primeiramente, pra aquilo acontecer. Engraçado que eu lembro muito dessa pergunta, me perguntaram uma vez se era possível fazer um flashback com o personagem dormindo. Bom, você pode, só que você tem que ter uma deixa. É o quê? Ele sonhou com aquilo, e naquele sonho ele revisitou o passado, porque o flashback, ele é a memória daquele personagem. Então, você abre uma deixa, né, para que ele estava lembrando disso, naquele dia, por causa do que tá acontecendo ali na hora, aquele personagem acaba se lembrando do que aconteceu naquele passado. Ou tudo aquilo não teria acontecido se não fosse aquele dia fatídico. Aí você tem que puxar, tem que dar um gancho para entrar naquele flashback, né, se for um flashback. Qual é a diferença aí quando a gente tem esse flashback, que geralmente é essa puxada, e você contar a história no passado? Ah, Gil, não é a mesma coisa, não são as memórias do personagem, etc. É que quando você tá contando uma história, vou dar um exemplo. Numa das minhas light novels no Yoro Sekai, que ela ainda não tá escrita, mas tá sendo planejadinha pra ser, vai ter um arco que eu vou contar a história do passado com detalhes daqueles personagens. Isso já não é mais um flashback. Eu, de fato, tô contando a história naquele passado deles, né? Toda a história vai acontecer ali naquele passado, para que as pessoas entendam o que vai acontecer dali pra frente. É meio que eu vou sair da linha do tempo da história. A gente chama de história não linear. Eu começo no presente, depois vou pro passado daquela história, depois volto no presente de novo até contar o futuro, né? E assim, encaixar a história. Como, por exemplo, a gente tem The Witch, que foi um exemplo mais popularzinho, digamos assim, desse tipo de história. Mas o flashback, ele precisa ter esse porquê de existir. Não é simplesmente, eu tô lembrando, por que ele tá lembrando? E também ter uma deixa, né? Ele precisa ter algum gatilho que faça aquele personagem lembrar e você ter que contar aquele flashback. Porque, gente, cá entre nós, quando a gente tá lembrando de alguma coisa, não é exatamente isso que acontece. A gente acha, algumas coisas a gente até acha que a gente lembra do nada, mas se você para pra pensar mesmo, não é do nada. Você chegou, alguma coisa despertou um gatilho pra você lembrar disso. Seja de uma cena, seja de uma música irritante, alguma coisa te desperta um gatilho pra você voltar nesse passado, abrir essa linha do tempo. Fora de hora, né? Que quando porque ela perguntou, né? Pra ele não ser maçante ou fora de hora. Primeiro, também, maçante. Que a sua história não seja um Naruto que puxa flashback a cada 5 minutos pra fazer o leitor lembrar de alguma coisa. A gente tem... Eu falo de Naruto porque o pessoal reclama muito de flashback em Naruto, né? E de fato, tem bastante. A gente fica até angustiado algumas vezes. Mas por que no anime eles usam bastante isso? Muitas das vezes é pra fazer o leitor lembrar... o telespectador, porque a gente não tem isso no mangá, pra fazer o telespectador lembrar do que aconteceu no episódio anterior, ou há 3 episódios, 5 episódios atrás, para que o telespectador se lembre. Você não tem esse recurso no livro. Não assim, tipo, 3 capítulos pra frente eu vou fazer um flashback do que aconteceu no capítulo 1. Não faz sentido. Você vai puxar realmente alguma coisa que seja do passado, que nem tá contado naquela história ali, pra que você insira. É a oportunidade de você inserir aquilo na história. Isso não pode acontecer com frequência. Se você precisa voltar no passado com tanta frequência, assim, ao ponto de ser maçante, então tá na hora de você rever essa cronologia da sua história. Talvez não valha nem a pena você falar sobre o passado, né? Escrever a história no presente e fazendo flashbacks. Escreve logo a história no passado. Ou faz ela voltar no passado uma vez só e depois, sabe, só volta na história no final. Como assim? A história de uma das minhas alunas, inclusive é a história que tá aqui nesse livrinho, é a primeira história. Deixa eu pegar aqui, que eu gosto de mostrar, porque é muito bonito. Inclusive essa história aqui, ela conta a história dessa senhora
E como ela, com 12 anos de idade, ela que já tá com 90 e pouco, se eu não me engano, e a história é ela com 12 anos de idade saindo da Polônia, fugida da Segunda Guerra Mundial, para ir para os Estados Unidos com a família. Então, ela começa a história, uma senhora de 90 e poucos anos, se eu não me engano, e num determinado momento, tá vendo, a primeira cena... Eu vou dar spoiler, mas porque é só a primeira cena, então não tem problema. Mas a primeira cena é ela com a filha. Essa daqui é exatamente a imagem da primeira cena, ela com a filha, ela acorda, a filha tá fazendo uns biscoitinhos típicos poloneses. E justamente por ela comer aqueles biscoitos e conversar com a filha, bate a nostalgia dela lembrar que ela fazia esse biscoito com a mãe. E ela começa a se lembrar da mãe, das irmãs e se lembra e começa a cair na história de quando eles saíram da Polônia para irem para os Estados Unidos. Então ela tá contando, né, enquanto ela tá ali lembrando, ela tá contando, compartilhando a lembrança com você, mas tá tudo no passado, ela só entrou uma vez naquele flashback. Só no final, quando a história termina, a autora volta com ela no momento presente, né, ou seja, ela finalizando de compartilhar a memória dela, né, e agradecendo a pessoa por, enfim, por ter ficado até ali escutado as memórias dela, né, digamos assim. Então, isso também é legal. Mas se você... Maçante é se você precisa voltar a todo momento. Cara, se você tá precisando voltar a todo momento no passado, pensa de novo, talvez uma não linearidade, ou seja, pausa, dá uma pausa para alguns capítulos de você de fato contar e se aprofundar nesse passado, sabe? Contar a história do passado de fulano de tal. Mas voltar muitas vezes também não é legal, então preste atenção nisso. Toda hora não é legal. Puxa um flashback aqui, daqui a 2 capítulos puxa outro. 2 capítulos, não, desculpa, daqui a 2 páginas puxa outra, não tem necessidade disso. E fora de hora. A hora certa é a hora que aquele flashback vai fazer coerência para toda a história. Que ele vai contar alguma coisa, que ele vai revelar que por trazer aquele flashback, alguma coisa vai fazer sentido. Eu quero botar o flashback só para contar a história do personagem. Tá, mas logo em seguida, você tem que usar aquela informação daquele flashback pra alguma coisa. Por mais maçante que tenham sido os flashbacks do Naruto, toda vez que eles apareciam, era pra relembrar a gente de alguma coisa que tava acontecendo pra sequência, porque ia fazer sentido pra sequência da cena. Então aquele flashback também tem que lembrar, né, tem que trazer à tona alguma informação que faça sentido pra sequência da cena. Ele tem que fazer parte dos eventos, da sequência de eventos que você quer contar. Não pode ser uma coisa, tipo, nada a ver, não faz sentido tá aqui, podia ter contado, ou podia nem ter contado, né? Tem outras formas de você mostrar o passado desse personagem, se for importante, que não necessariamente puxando flashback. Ele mesmo pode contar, ou ele mesmo pode desabafar com alguém, ou deixar alguma marca, alguém contar, alguma coisa que seja importante. Nem sempre é preciso abrir o flashback, tá bom?